Pessoal, beleza? Mais uma aula legal para vocês. Agora vamos falar sobre as ondas, regiões onde o preço tende a trabalhar de forma mais ondulada. Bom, para facilitar aí o seu entendimento sobre as regiões, a ESG mostra para você, aqui no gráfico, você vai ver aí que tem uma espécie de onda que literalmente dá uma projeção da onde o preço pode ficar trabalhando de forma microlateral. Não é lateral no sentido de tendência diária, no caso aqui, uma projeção da região onde o preço pode ficar se movendo por alguns segundos ou até mesmo minutos. É importante quando a gente fala de região, você não confunda com preço. Por exemplo, se a região aqui da ASG do Smart Money, ela traz para a gente a referência de que o 178,895 é a região para venda, não necessariamente você tem que fazer a venda exatamente nesse exato preço. Então, o que a ASG ela traz de informação? Que aqui dentro dessa região, o preço pode trabalhar dessa forma aqui, mais lateral, ou seja, de uma forma mais ondulada. É importante que você entenda isso porque para você, por exemplo, posicionar um stop, para você entender o que pode acontecer ali naquela região, muitas vezes você vai fazer o trade e você vai ficar com aquela expectativa da operação já andar muito rápido. Então, quando você entra nessa região, ela é uma região que muitas vezes acontece a briga, né, institucional. Por quê? Porque é onde existe ali de fato um interesse do mercado, muitas vezes alguns participantes eles podem ficar distribuindo, né, inclusive ordens ali, e isso causa impacto em relação ao momento, o que não necessariamente reflete na sua entrada e o movimento já ser direcional de forma pontual, assim, tipo entrei e já foi a favor. Mas ele já te dá uma referência importante de que nessa região o fato do preço ondular mais já ajusta, digamos, a sua expectativa para você já ter uma melhor condução do seu trade, né? Um lance importante para que você entenda no mercado financeiro, uma das coisas que acontece muito é a questão emocional. Então, sempre quando você entra numa operação, é normal, até mesmo para os traders profissionais, muitas vezes algum envolvimento com a operação, né? Eu costumo dizer que é como um relacionamento. Você entra no trade e você está namorando com ele. Então você está esperando o melhor dele, ou seja, você espera que a operação vá favorável à sua entrada. Mas quando você já tem as regiões determinando os pontos aonde podem acontecer possíveis oscilações, você também se planeja melhor, ou seja, você consegue ter uma expectativa mais sincera possível sobre o que você já pode esperar da região. E como você agora com a ASG trazendo esse auxílio para a gente já tem uma ideia da expectativa que a gente tem em relação a esse ponto de entrada. Então, depois na próxima aula eu vou falar exatamente de qual é o gatilho de entrada e como que você vai pensar sobre essa decisão, se é para você comprar ou vender, mas nessas regiões é interessante que você saiba o porquê dessa ondulação. Então, isso daqui não quer dizer que o mercado vai ficar aqui o dia inteiro, ou seja, ele vai ondular aqui até o final do dia, não. Mas em relação ao movimento agora, né? Então você vai ver que o preço tende a muitas vezes ficar raspando nessas regiões. O que vai acontecer? Se o preço passar da região ondulada, então em tese ele rompe a região e depois embala aí num próximo movimento, ou seja, ele saiu daquela zona de congestão que a ASG já está te mostrando como um ponto de possível briga. Beleza. Da mesma forma que se ele chega na região de ondulação e ele não passa, ele tende a voltar abaixo dessa região depois, tá? Então, só para ficar bem claro, a questão da região de ondulação, algumas pessoas às vezes me perguntam assim, Sérgio, dá para, por exemplo, nessa região ficar fazendo scalping? Bom, eu não diria dessa forma, a forma como eu projetei o sistema, embora ele até traga leitura para quem gosta de fazer scalping, eu vou ensinar um formato para vocês que eu entendo que é mais lucrativo e vai adaptar uma leitura mais fácil para vocês, tá?
Mas inicialmente, se a região ela projeta uma possível ondulação ali, depois de algum tempo que você já dominar muito bem a leitura da ferramenta, até diria que daria para você trabalhar alguns scalpings. Mas esse é um modelo operacional que eu entendo que para quem está começando não é a melhor forma de abordar a leitura operacional. Então, o que a gente vai fazer aqui daqui para frente? Eu vou te ensinar o formato que eu penso que é o formato mais importante para o seu momento agora, independente do seu nível técnico, mas para que você aprenda a usar a ESG para você extrair o 100% dela. Que é o quê? Os pontos estratégicos de entrada, o gatilho de entrada e você não ficar com aquele receio se a operação vai a favor, não vai, e te dar aí, digamos, como nível de confiança para que você desenvolva uma leitura, em primeiro momento, uma leitura mais confiável em termos do seu operacional, né? Para que você segure mais o trade, né? Muita gente que às vezes que já opera usa muito aquele termo mão de alface, que o cara não consegue, o trader não consegue segurar uma operação. Então eu vou te mostrar como que você vai treinar para você vencer esse obstáculo. Então a primeira coisa é trabalhar o quê? Cara, vamos trabalhar num gatilho bom? Como que a gente vai potencializar mais uma operação? Sabendo onde operar. Esse é o grande segredo. Então, quando você entender isso na próxima aula, você vai ver que quando você atua na região certa e entende o gatilho certo, não existe motivo para pânico. Ou seja, você tem um planejamento, você tem um ponto, você estudou a região, a ESG te dá isso pronto, e isso vai potencializar melhores resultados. Depois que você ganhar essa convicção, essa confiança, se você entender que vale a pena trabalhar alguns scalpings, com o próprio tempo de uso da ferramenta, essa percepção você vai desenvolver ela olhando tela. Só que é uma percepção tão refinada que é difícil em uma aula, por exemplo, eu ficar focando nesse tipo de cenário. Por quê? Porque ao invés de potencializar para você nesse momento, vai só te confundir. Então, é como se eu te desse um carro e te ensinasse, sei lá, a fazer um 360 que vai exigir muito processamento cerebral. E, cara, sendo que seria muito mais fácil chegar em você e falar, meu, vou te ensinar a acelerar, dominar o carro, porque o objetivo é atravessar a faixa. Ou seja, o que você poderia fazer antes dela, deixa que com o tempo de uso do carro, depois que você dominar aí, digamos, todos os comandos possíveis desse carro, aí você mesmo naturalmente vai passar a ter uma percepção natural tanto da ferramenta como do mercado. Então, para um primeiro passo, tá, a gente vai respeitar isso, porque é esse caminho que eu tenho certeza que vai dar certo para você. Então, agora que você já sabe o porquê dessa ondulação, tá, você agora já está pronto para a próxima aula, que é onde a gente vai falar do gatilho de entrada. Quando que você vai fazer o trade e o porquê de você fazer o trade. E o mais fantástico, você vai ter essa leitura sem precisar de call humana. Ou seja, somente olhando a ESG você será capaz de fazer os seus trades com nível de confiança de um trader profissional, que é o que a gente quer extrair de você. Beleza? Então, até a próxima aula.